Hoje tu vais aprender como parar de atrair coisas, situações e pessoas negativas para a tua vida. Hoje eu vou-te ensinar como é que funciona a lei da atração de uma maneira que nunca ninguém te explicou. Hoje eu quero falar contigo sobre o quê? Sobre o campo eletromagnético, sobre a aura, tônus vital. Talvez tu nunca te tenhas questionado, mas questiona-te agora. Tu já entendeste que quando tu entras num lugar, mesmo sem ninguém falar, tu sentes se o ambiente é leve, se o ambiente é pesado, se estavam a falar de coisas boas ou de coisas negativas, certo? Mesmo sem ninguém falar, quando tu entras no ambiente, tu sentes o ambiente. Porque é que isso acontece? Porque é o tônus vital, é o campo eletromagnético do coração, que nós também podemos chamar de aura, por exemplo. E porquê é que eu te estou a trazer este exemplo? Porque nós precisamos de entender uma coisa. O que atrai as coisas para a nossa vida, seja coisas boas, seja coisas negativas, seja pessoas boas, seja pessoas que nos fazem sofrer. O que atrai tudo isso para a nossa vida não é o que nós pensamos, mas sim o que nós sentimos. Hoje a aula é muito pesada. Principalmente mulheres, este caso mais específico para mulheres, o que é que acontece? Elas parece que sempre atraem homens que as fazem sofrer, que não as valorizam, certo? E porquê é que isso acontece? Em primeiro lugar, isso vem da programação da infância. Foram ensinadas na infância que homens não valem nada, que homens só fazem sofrer e têm essa programação. E além disso, o que é que acontece? Elas sentem isso, sentem que os homens não valem nada, sentem que os homens só fazem sofrer e sentem que elas só vieram para sofrer. Como nós atraímos o que nós sentimos, o que é que acontece? Vamos atrair alguém que sinta o mesmo que nós. Isto funciona em tudo na vida. Vamos entender. Se eu sinto que o dinheiro é escasso, o dinheiro vai se comportar de maneira escassa na minha vida. Isto funciona em tudo na vida. Se eu sinto que não sou capaz, eu vou atrair situações, acontecimentos, pessoas que comprovem aquilo que eu sinto. Eu atraio aquilo que eu sinto. Isso é o poder dos sentimentos. Isso é o poder do coração. É o que eu quero que tu entendas. Tu atrais aquilo que tu sentes. Agora questiona-te em tudo na vida. O que é que tu sentes? Tu sentes que és capaz de ter sucesso ou sentes que és um fracassado? Tu sentes que mereces ou sentes que não merece? Tu sentes que vais conseguir ou sentes que vais falhar? Tu atrais tudo aquilo que tu sentes. Muitas pessoas vivem presas, bloqueadas em medos. E o que acontece? Essas pessoas atraem mais medos. Eu tenho medo de falhar. Eu vou atrair uma situação para falhar. Eu tenho medo de não conseguir. Eu vou criar uma situação para não conseguir. Porque vamos entender algo muito simples. A nossa vida, o nosso futuro, o amanhã, ele não existe. O amanhã, o daqui a 5 minutos, o daqui a 10 minutos, ele não existe. Ele é o quê? É apenas um reflexo daquilo que eu estou a fazer hoje. Se eu penso na minha cabeça, e se eu falho? E se eu não sou capaz? E se eu não consigo? Eu crio essa realidade. Eu construo e atraio essa realidade para mim. E eu vivo essa realidade. O que é que nós temos que fazer para mudar o nosso futuro, para mudar a nossa realidade e para parar de atrair coisas e pessoas negativas para a nossa vida?
simples demais. Em primeiro lugar, limpar o nosso coração, ter um coração puro em coisas boas. Em vez de sentir medo, sentir amor. Em vez de sentir raiva, sentir amor. Em vez de sentir coisas negativas, não, sentir coisas positivas, porque eu atraio aquilo que eu sinto. E além disso, o que é que nós precisamos de fazer? Construir dentro da nossa cabeça a realidade dos nossos sonhos, os nossos objetivos. Vamos questionar. Eu estou na estrada da vida. Tenho dois caminhos, o caminho bom e o caminho mau. Se na minha cabeça eu penso o caminho mau, vai correr mal, vou falhar, não vou ser capaz, vou morrer pobre. Qual é que é a realidade que eu vou criar? Exatamente o caminho que eu escolhi, certo? Nós precisamos, nós não, tu precisas de entender de uma vez por todas que és tu que constróis o teu futuro. O futuro não é obra do acaso, és tu, é a tua cabeça. A nossa cabeça, a nossa imaginação é uma arma poderosa demais. Só que qual é que é o grande problema? A maioria das pessoas usa a imaginação de maneira negativa. Como assim? Usa a imaginação de maneira negativa. Simples. A maioria das pessoas usa a imaginação para quê? Para criar o pior cenário possível, para se imaginar a falhar, para se imaginar a não ser boa, para ter medos, para ter dúvidas. Quando é sobre imaginar o pior cenário possível, a tua cabeça constrói mil e um cenários. Quando tu pensas no negativo, tu constróis mil e uma realidades. Mas agora, quando é que foi a última vez que tu disseste vou fazer isto e criaste na tua cabeça um cenário positivo? Criaste na tua cabeça tu a seres bem-sucedido, tu a chegares lá. Tu crias na tua cabeça, crias de construir e não de querer, de desejo. Tu constróis na tua cabeça, pensas, e se eu falho? E se eu sou pobre? E se eu não tenho dinheiro? Mas quando é que foi a última vez que tu pensaste? E se eu sou rico? E se eu consigo? E se eu faço muito dinheiro? E se eu tenho muito sucesso? E se eu alcanço muitas pessoas? Tu pensas sempre o pior cenário possível, mas não pensas o melhor. E o que é que acontece? Aquilo que tu pensas e sentes mais tempo é aquilo que tu constróis na tua vida. Se tu pensas que não és capaz, é isso que tu vais viver, porque vamos entender. Tu criaste essa realidade. Como é que tu queres acessar uma realidade próspera se tu só pensas em esquecer? Como é que tu queres acessar uma realidade de sucesso se tu só pensas em fracasso? Como é que tu queres ter coragem se tu só pensas em medo? Se tu atrás, tu constróis aquilo que tu pensas e aquilo que tu sentes. Vamos entender. No final do dia, o que é que interessa? Não é tu estares 5 minutos a pensar positivo. Não. Eu sou capaz. Eu vou chegar lá. Eu sou bom. Eu sou capaz. Eu mereço. Eu mereço. Isso não interessa. Porque passas 5 minutos nisso. E o resto do dia passas no negativo. E se eu falho? E se eu não consigo? E se eu não sou bom o suficiente? E se eu fico pobre? E além disso, tu pensas, eu vou ser rico, mas sentes, o mundo é escasso. Tu pensas, eu consigo, mas sentes, e se eu falho? E o sentimento é muito mais poderoso do que o pensamento. O pensamento é como se fosse a estrada, mas quem constrói a estrada, quem te leva pela estrada é o quê? O sentimento. Ou seja, não vale a pena tu teres uma estrada boa se o sentimento for negativo, porque o sentimento não te vai deixar mover na estrada boa. Entende isto? Se tu só tiveres que levar uma sacada desta live, entende. Tu constróis a realidade que passas a maior parte do dia a viver. Se tu só vives na escassez, na falta, se tu só pensas sobre os teus medos,
sobre as tuas dúvidas, sobre os teus sentimentos de inferioridade. É isso que tu vais construir. Como é que eu vou construir sucesso se eu só penso em fracasso? Como é que eu vou construir riqueza se eu só penso em escassez? Como é que eu vou construir confiança se eu me sinto inferior? O que tu precisas de fazer, 2 pontos, simples, mas importante. Em primeiro lugar, um coração puro, um coração limpo, um coração que vibra em coisas positivas, em amor, em paz, em gratidão, em alegria. E em segundo lugar, construires, usares o poder da imaginação. Para quê? Para construir o futuro ideal, para construir a tua vida incrível e não os teus problemas. Entende? Ei, toma consciência disto. Tu usas a tua cabeça, a tua imaginação para quê? Para construir os teus maiores problemas. Entende? O maior inimigo teu é quem? És tu próprio. És tu próprio que diz dentro de ti: isso eu não consigo, eu nem sou assim tão bom, eu não sou capaz, eu não sou assim tão inteligente, eu vou falhar. Tu és o teu pior inimigo. E entende? Tu constróis a tua realidade. Tu precisas de entender de uma vez por todas: ninguém aqui é obra do acaso. A tua realidade de hoje é o quê? É o reflexo dos teus pensamentos de ontem, dos teus comportamentos de ontem, das tuas atitudes de ontem. É estúpido querer um amanhã diferente se tu fazes o mesmo que sempre fizeste. Se eu quero um amanhã diferente, eu preciso de construir na minha cabeça hoje esse amanhã. Porque vamos entender, seja onde for, se eu quero um amanhã diferente, é hoje que eu vou fazer diferente. Se eu quero um amanhã diferente, é hoje que eu vou construir essa realidade. Como é que tu vais parar de atrair problemas para a tua vida, coisas negativas, pessoas negativas? Simplesmente tendo um coração puro, simplesmente utilizando a tua imaginação para construir o melhor cenário possível. Entende de uma vez por todas. O que se atrai nem são os opostos, nem são os iguais. São sentimentos que se atraem. Estamos, por exemplo, num grupo de pessoas. Uma mulher sente que não tem valor. Uma mulher sente que homem nenhum a valoriza. No meio de todas as pessoas, quem é que tu achas que essa mulher vai atrair? Exatamente um homem que não a valoriza. Exatamente um homem que não a respeita. Para quê? Para atrair o semelhante, atrair o mesmo e, além disso, para comprovar as suas crenças, para ela depois dizer: vês, eu tinha razão. Porque, como já falamos aqui, as nossas crenças são autorrealizáveis. Elas realizam-se de maneira automática. Eu sinto que homem nenhum presta, eu vou atrair esse homem porque eu atraio pelo sentimento e porque quero realizar as minhas crenças. Eu sinto que não sou capaz, eu sinto que vou falhar, eu vou atrair, vou criar uma situação que comprove a minha crença, que comprove aquilo que eu estou a falar. Isso funciona para tudo na vida. Questiona-te desde já. O que é que tu tens pensado? O que é que tu tens sentido? Tu tens usado a tua imaginação para construir o cenário incrível ou para construir o pior cenário possível? Os teus sentimentos são puros, o teu coração é puro, vive em amor, em paz, em gratidão. Ou o teu coração vive em tristeza, em raiva, em ódio, em escassez, em pobreza. O teu coração vive na abundância ou na falta. Questiona-te sobre isso, porque é isso que tu atrais para a tua vida. Faz aqui um teste simples. Um teste muito simples.
Quando tu ouves a palavra dinheiro, o que é que tu sentes? O que é que tu pensas? Abundância ou escassez? Quando tu ouves a palavra sucesso, o que é que tu pensas? Que é algo para ti ou que é algo para poucos? Isso define o teu futuro. Se eu penso que o dinheiro é escasso, se eu penso que sucesso é para todos, como eu espero viver abundância? Como eu espero ter sucesso? Não há congruência. Se eu penso uma realidade, eu não posso viver outra, certo? Se eu penso problemas, eu não posso viver soluções. Se eu penso falta, eu não posso viver abundância. Simples assim. O que tu precisas é de quê? De uma reprogramação mental, de uma mudança de mentalidade, de uma purificação do teu coração, inteligência emocional, limpar, libertar-te de emoções negativas. Porque, como ainda falamos ontem, existem emoções que te prendem no fracasso, existem emoções que te prendem na mediocridade, emoções negativas, falta de perdão, ódio, raiva, tristeza, são emoções que carregam um peso enorme e tu, em vez de fluir pela vida, não, sente que te estás a arrastar pela vida, sente que a vida é muito difícil, sente que a vida é muito pesada. Porquê? Porque essas emoções chamam-se emoções retratoras, ou seja, retraem-te, impedem que tu progridas na vida. Se tu não tiveres uma mudança de mentalidade, se tu não tiveres uma libertação de perdão, libertar-te de sentimentos negativos, esquece, tu não consegues fluir na vida. Tudo o que tu precisas para mudar o jogo. Reprogramação mental, inteligência emocional, um coração puro, onde vibra, onde sente coisas positivas. É só isso que tu precisas. 2 passos simples. E tu destravas a tua vida assim, num instalar de dedos. 2 passos simples e esquece. E foi por esse motivo, ou melhor, não foi, é por esse motivo que eu construí a minha mentoria. Porquê? Porque eu tive anos de estudo, dezenas de milhares de investimento para chegar ao ponto que eu cheguei, para te trazer o conhecimento que eu tenho. Mas eu não quero que tu leves anos, que tu passes 200 fins de semana em casa a estudar, a aprender todos os dias. Eu não quero que tu gastes dezenas de milhares de euros. Eu quero que tu tenhas uma transformação rápida e eficaz na tua vida. E foi por esse motivo que eu desenvolvi a minha mentoria, a minha metodologia única, que tu não encontras em mais lado nenhum. Para tu teres acesso à metodologia, basta clicar no primeiro link da descrição, basta mandar-me mensagem privada que eu vou ajudar-te. Porquê? Porque eu hoje estou deste lado. Mas a vida nem sempre foi assim. Eu não nasci a saber tudo. Não. Eu vim lá do fundo, aprendi, entendi a transformação que eu tive. E uma coisa que me chama todos os dias é o quê? A libertação que eu vivi, eu preciso de passar às outras pessoas.